Eu diria que, apesar de muita gente o considerar uma agressão e por isso machucar, eu diria que ele não tem potência para fazer isso. Eu diria que ele, sendo um brinquedo linguístico, não tem potência para... Tem tanta potência para machucar como uma pistola de brincar tem potência para fazer o que as pistolas a sério fazem. Com que frequência você vem ao Brasil, Ricardo? Menos do que eu gostaria. Eu tenho família cá e tudo, mas venho menos do que... Parentes aqui? Sim, a minha família emigrou para o Brasil, como muitos portugueses, resistiu às piadas de português com muita força. Aliás, esse livro tem como propósito também demonstrar uma coisa que me parece evidente, que é uma piada não é uma agressão. Hoje as pessoas parecem entender uma piada como uma agressão. E uma piada não é uma agressão, é um brinquedo linguístico. É um conjunto de palavras ordenadas com um único objetivo, que é fazer com que as pessoas riam no final. É por isso que eu não me sinto agredido por piadas de português. Quer ver? Por exemplo? Por exemplo, Jesus Cristo, naquela cena célebre, diz: quem nunca errou, atire a primeira pedra. E o português pega numa pedra e acerta mesmo na mulher adúltera. E Jesus diz: tu nunca erraste? E o português diz: a esta distância, nunca. A questão é, o meu compatriota está correto. A palavra errar tanto significa pecar como falhar o alvo. E por isso, se o Messias quer que a gente o entenda, tem de se esforçar mais. O brasileiro se espanta, às vezes, com esse rigor lógico da cabeça portuguesa. Sim. Há aquela coisa assim, eu gostaria de pedir, e o garçom diria assim, gostaria ou você quer, né? Sim. Alguma coisa assim. Mas os garçons portugueses fazem sempre uma incursão. Eles são linguistas amadores. E eles fazem sempre esse tipo de... Olha, eu queria, já não quer. Era a conta, certo? 4 vezes 7. Eles fazem esse tipo de brincadeira porque são aparentemente amadores de linguística. Em São Paulo, quando a pessoa tem uma crise de riso, ela rachou o bico. Mas no resto do Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas morrem de rir. Qual é a proximidade entre riso e morte? Eu acho que é mesmo muito, muito intensa a proximidade entre riso e morte, e não falo apenas daquela ocorrência pela qual eu acho que todos já passámos, que é de estarmos num velório ou num funeral e alguém não resiste e conta uma piada. Isso destina-se, acho eu, a aliviar a tensão em que estamos todos, porque uma pessoa de que nós gostamos está ali dentro daquela caixa e isso é difícil de suportar. O facto de ele estar dentro daquela caixa recorda-nos que há de haver um dia em que somos nós que vamos estar dentro daquela caixa, o que também é difícil de suportar. Mas eu acho que é mais do que isso. Parece-me que não é por acaso que haja tantos epitáfios, aquilo que as pessoas escrevem na sua pedra tumular, tantos epitáfios engraçados. Por exemplo, eu bem vos disse que estava doente. É uma coisa que está escrita numa pedra tumular. São coisas desse tipo. Eu acho que é possível que essa seja uma espécie de desavença essencial entre a disposição humorística e a disposição religiosa. Eu acho que a religião serve para nos dizer: está tudo bem, nós ainda vamos ganhar. Se há uma derrota que vem aí, que é a morte, mas a gente ainda vai ganhar, está tudo bem que a gente ainda ganha, há uma vida depois dessa. E a disposição humorística diz: está tudo bem, a gente já perdeu. Como, aliás, você cita no livro que você tinha um colega de redação de jornal, que a cada fechamento de jornal é um desespero diário, assim. E o José Manuel Rodrigues da Silva dizia: vamos, a vitória é difícil, mas é deles. Sim. Isso de fato ocorria? Ocorria com muita frequência e todos nós conhecemos a frase original, não é? Que pretende motivar: a vitória é difícil, mas é nossa. Eu gosto mais da do meu camarada, porque ela é mais provavelmente verdadeira, porque a vida, de facto, é mais vezes derrota do que vitória.
porque ela traz uma consolação, que é a vitória é difícil, mas é deles, ou seja, eles vão ganhar, mas vai ser difícil, o que é bom. E, sobretudo, é uma frase que dá vontade de rir a gente que está aflita. E eu acho que isso é aquilo que mais me agrada na minha profissão. A interpretação de texto é algo que o humor exige, né? Quer dizer, para achar graça, quer dizer, encontrar graça, é preciso ter interpretação de texto. Isso a tal ponto chegou que em jornal, em algumas vezes, tem que vir ironia, tem que vir Sim. apontada no cabeçalho. Ironia. Exato. Eu vi no outro dia um vídeo e por baixo tinha esse aviso como no tabaco. Cuidado. Contém ironia. Contém ironia, exatamente. Eu fiquei surpreendido porque uma estratégia, quando estamos a ser irónicos, é não revelar que estamos a ser irónicos, evidentemente, senão perde o efeito. E eu fiquei a pensar, porquê só esta figura de estilo? Por que não dizer perigo, vem aí uma aliteração, muitas palavras começadas por V, cuidado. Atenção, esta é uma metáfora. É isso. Você estava falando há pouco dessa proximidade nós estávamos falando entre o humor e a morte, e você demonstra no livro que nos lembra que é impossível rir e sentir medo ao mesmo tempo. Ninguém ri com medo. De fato, isso acontece, mas isso quer dizer, por acaso, que rir exige coragem? Não sei exatamente porque exigiria se fosse uma manifestação voluntária e o que acontece é que não é. O riso é uma manifestação espontânea e involuntária, exceto quando nós estamos à frente de um senhor presidente e o presidente fez uma piada e não tem graça e nós fazemos isso, nesse caso é voluntário, não é? Mas em geral... Forçado, Forçado, sim. Em geral, a gente manda tanto no riso como manda em espirros ou soluços. É por isso que é difícil conceber a ideia de impor uma espécie de ética ao riso. Então há uma base imoral em todo o riso. Quer dizer, amoral. Exatamente. Eu acho que o riso e o discurso humorístico existe num plano que está para além da ética, para além da... Uma pessoa dizer assim, eu acho que este palhaço devia ser mais responsável. Não, é uma frase que não faz muito sentido. Olha que estão falando coisas semelhantes por aí. Pois, bem sei. Eu sei disso, mas eu não gostaria que me exigissem responsabilidade. Eu vim para esta profissão justamente para não ter nenhuma. Humor, para ser humor, tem que machucar sempre? Eu diria que... apesar de muita gente o considerar uma agressão e por isso machucar, eu diria que ele não tem potência para fazer isso. Eu diria que ele, sendo um brinquedo linguístico, não tem potência para... Tem tanta potência para machucar como uma pistola de brincar tem potência para fazer o que as pistolas a sério fazem. No ano passado, eu fiz parte daquela comitiva de comediantes de todo o mundo que foi ver o Papa, a convite dele. Às 6h45 da manhã, estávamos na porta, no sítio marcado, eu encontrei Fábio Porchat. Eu disse, Fábio, o que será isto? Ele disse, não sei. Perguntou-me o que é que eu achava. Eu disse, se fosse há 500 anos era para nos cortar a cabeça. Hoje não. Comecei a cheirar, a ver se me cheirava a fumo, a ver se havia alguma fogueira acesa onde pudéssemos ser churrasco. Mas sentámos à frente do Papa e o Papa disse uma frase. Ele disse, será que podemos rir de Deus? Sim. Francisco perguntou Papa isso? Francisco Ele perguntou... usou que língua? Falou em português? Não, falou em italiano, mas a gente tinha a tradução no... Sim. Será que podemos rir de Deus? E respondeu, sim. Eu pensei, isto é a primeira vez que alguém diz isto no Vaticano e consegue manter a cabeça agarrada ao corpo. E, sobretudo, em princípio, é a primeira vez que um Papa diz é possível rir de Deus, do maior tabu que existe, e responde afirmativamente que sim.
Mas voltando à questão de se sentir ofendido, hoje é muito comum as pessoas se sentirem ofendidas com piadas. E quem se sente ofendido tem direito a ofender quem o ofendeu? Eu acho que toda a gente tem direito a ofender toda a gente. Por mim... É o mínimo, né? Por mim, eu acho que sim, eu sou um selvagem. Acho que tudo isso devia valer. Eu acho que é melhor... Uma piada que nos ofende, a resposta é uma piada que possa ofender o outro. Até porque quando estamos a trocar piadas que nos ofendem mutuamente... Não estamos trocando tapas. Não, exatamente. É isso mesmo. E, portanto, eles dizem que a civilização começou quando a primeira pessoa, em vez de atirar uma pedra, gritou um insulto, que realmente é menos danoso do que uma pedra. A gente já está enjoado de ouvir discussões sobre quais os limites do humor. Vamos aos limites da ofensa, então. Não vale física. Sim. Física não vale. Claro. Ali no livro eu conto a história do Dario Fo, que é um dramaturgo italiano. Quando ele recebeu o Prémio Nobel da Literatura, ele leu um discurso chamado Contra Joculatores Obloquentes. Significa contra gracejadores maldicentes. Era uma lei do século XII ou XIII que autorizava as pessoas que se ofendessem com aquilo que tinha sido dito por um desses gracejadores, elas ficavam autorizadas a espancá-lo ou até matá-lo, se quisessem. E ele disse, ao receber o Nobel, disse ainda bem que essa lei já não está em vigor, mas às vezes parece que o espírito dela continua em vigor. É por isso que a gente vê nos Oscars um homem diz uma piada e alguém levanta-se da plateia e bate-lhe. No dia seguinte, o debate era sobre os limites do humor. Ou seja, era um homem pratica um crime, que é agredir o outro, e as pessoas olham para aquilo e pensam que o agredido pode ter passado um limite. É muito bizarro. Vamos agora à Piada em Debate. Uma atração do canal TV Pirata do ano de 1988. E a debater há um Patrício de Rap, presidente do Sindicato dos Personagens de Anedotas de Português. O senhor tem fio dental? Ah, sim, senhora. Que tal? Eu levo esse. Ei, irmã, você não vai levar o sutiã? Não precisa, meu filho. Eu vou fazer topless. Seu Manuel, como o senhor vê essa anedota? O senhor acha essa piada válida? Bem, mocinha, eu acho completamente inverossímil. Não é? Porque eu não tenho conhecimento de que estabelecimentos farmacêuticos vendam roupas de baixo. Não é verdade? E depois não acredito que fique bem para uma religiosa estar usando fio dental. A não ser que seja para profilaxia dentária. Com licença, eu queria fazer uma colocação, senhor português, só a nível de debate mesmo. Olha, senhor português, eu acho que, mais uma vez, a questão básica dessa piada é a questão da opressão da mulher. É verdade. Porque eu acho que ela, enquanto freira, enquanto mulher, tem todo o direito de fazer o uso que ela quiser do seu corpo. Ou não? Pois muito bem, eu queria então aproveitar a oportunidade para fazer um apelo às autoridades no sentido de que as anedotas estão carecendo de um policiamento mais efetivo. Gostaria de pedir às autoridades que colocassem pelo menos um policial em cada anedota. Chegamos ao final do nosso debate. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos debatedores e convidar a todos para mais um Piada em Debate na semana que vem, onde discutiremos a famosa anedota do papagaio, do pinguim e da mulher do anão. Já temos, inclusive, confirmado no nosso programa a presença do seu papagaio, que vai nos contar das suas experiências no galinheiro. Luiz Cardoso, Marco Nanini, Regina Casé e o saudoso Ney Latorraca. Ricardo, você se sente representado pelo seu Patrício, presidente do Sindicato de Personagens das Anedotas? Muito bem. Eu gostava de me fazer sócio deste sindicato. O bigode dele, infelizmente em Portugal já não há assim um bigode tão farfalhudo como este, não é frequente. E o sotaque dele é hilariante. Sim, eu acredito que vocês pensem que... Que português fala assim.
E talvez que aquilo seja exatamente igual ao que eu estou, à maneira como eu estou a falar. Não, mas ele usa um gerúndio ali que o trai. Pois é, sim, é isso. Volta e meia percebe-se que é um brasileiro. Vem cá, você já deve identificar o que causa riso a brasileiros e não a portugueses, e o que causa a portugueses e não a brasileiros? Por acaso, eu acho que vocês, brasileiros, são iguais a nós. Sem querer ofender, eu acho que somos iguais. Somos a mesma, temos a mesma disposição. Eu aterro no Brasil e eu sinto que estou em casa. E não tem tanto a ver com o facto de eu compreender a língua que está escrita, tem a ver com uma atitude. Eu vou à Bélgica e é no meu continente e eu não me sinto em casa. Aqui eu sinto-me em casa, por causa de coisas como, por exemplo, eu entro no táxi e eu digo ao taxista, vocês têm aqui, os carros têm os vidros filmados, incluindo o da frente. Em Portugal isso é proibido. E ele diz-me, aqui também! Essa ideia de que uma coisa é proibida, mas a gente faz na mesma, com certeza que sim, com certeza. Sempre que eu descubro uma coisa dessas, eu penso, tenho aqui um tema para a Folha de São Paulo. Uma vez eu fiz a crónica sobre eu estava no norte da Europa, ia atravessar a estrada, estava vermelho para os peões, estava o sinal vermelho. Pedestres. Pedestres, sim. Por isso estava um grupo de pessoas de cada lado da estrada. Só que não estava a passar nenhum carro. Nenhum carro estava a passar. E por isso eu atravessei a estrada, mesmo estando vermelho. Atravessei a estrada. E aquela gente muito civilizada do norte da Europa começou a olhar para mim e a pensar que um selvagem destes a transgredir o sinal vermelho, como é possível fazer? Só que depois pareceu-me que viram o meu exemplo e pensaram realmente... A transgressão de uma regra que não faz sentido, não é? Não faz sentido esperar para atravessar quando não vem carro nenhum, é mais desumano do que transgredi-la. E por isso, a medo, aquela gente começou a perceber o que é ser português e brasileiro e começaram eles próprios a atravessar a estrada com o sinal vermelho. E veio um carro e matou 7.